Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Eu quero falar nessa manhã sobre o fruto de uma verdadeira intimidade com Deus. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, e os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo, ao futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: Não tenha medo, você é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita estas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: Você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês, sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, ela é profunda, ela é maravilhosa. A Tua palavra nos espanta, a Tua palavra nos desafia.
Que nesta manhã, ó Pai querido, o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes, nos dê entendimento sobre o que vivemos, sobre o que atravessamos e sobre como devemos viver. Que a Tua Palavra exale vida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que esse é o texto mais lindo de Daniel, o capítulo 10. O 11 e o 12 já não são tão bonitos. Vocês vão ver comigo nos próximos. Mas o capítulo 10, para mim, é um dos textos mais maravilhosos. Daniel está com 82 anos, dizem os estudiosos. Está com 82 anos em pleno vigor, e o maior vigor que ele tem é o vigor espiritual. Daniel recebe notícias de Jerusalém. Alguns dos seus compatriotas já voltaram para Jerusalém, mas Daniel decidiu permanecer na Babilônia. Daniel entendeu que sua missão não havia encerrado ali na Babilônia. Por isso ele permanece. E o rei Ciro o respeita. O rei Ciro se consulta ainda com ele. O rei Ciro, como nós já vimos, teve um sonho e ele foi consultar Daniel sobre a revelação, sobre o que significava aquele sonho. E Daniel recebe notícias de que os seus compatriotas, ao voltarem para Jerusalém, estão desiludidos, estão decepcionados, não querem continuar servindo, não querem continuar trabalhando, porque eles ainda estão sob o jugo da Pérsia. Eles ainda são escravos, não mais da Babilônia, mas agora da Pérsia. E lembrem-se que os persas, eles são piores do que os babilônicos. Os babilônicos queimavam, mas os persas estraçalhavam as suas vítimas. Nabucodonosor mandava os seus inimigos serem queimados, enquanto que Ciro mandava os seus inimigos para serem comidos pelas feras. Que morte é pior? Que morte é mais cruel? Que morte você gostaria de passar? Morrer queimado ou morrer estraçalhado? Daniel, então, ele está recebendo essas notícias, o povo está sofrendo, o povo está desanimado. E o que Daniel faz? Olha o vigor espiritual desse homem, aos 82 anos. Ele vai ficar 21 dias em jejum e oração. Ele vai ficar 21 dias buscando a Deus. Observe o texto, versículo 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. 21 dias de jejum e de oração de Daniel, por ouvir notícias ruins. Agora, o que é impressionante é o que ocorre nesse período em que Daniel resolve ter uma profunda intimidade com Deus. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já jejuou 21 dias na sua vida? Você já teve, pelo menos, a disposição de querer jejuar 21 dias? Pastor, eu não preciso de sacrifício. Jesus não jejuou 40 dias? Não acontece nada de diferente na sua vida se você não muda. Não vai acontecer nenhum avivamento espiritual e você nunca vai despertar espiritualmente se você não decidir buscar mais a Deus. Se você acha que apenas o domingo alimenta a sua vida espiritual, isso é um ledo engano. Isso é um ledo engano. Eu não sei quem colocou isso na sua mente. O apóstolo Paulo nos fala lá em Coríntios: portanto, quer comais, quer bebais, façais
tudo para a glória de Deus. Então Deus está interessado nos seus 7 dias, nas suas 24 horas, nos seus 365 dias do ano. Nós que somos esquisitos e queremos enclausurar Deus num domingo, num local. Deus te abençoou, sim ou não? Sim ou não? Quando você orou, Deus respondeu a sua oração, sim ou não? Você já teve resposta de oração? Você acha que Deus não pode mudar essa história? Você acha que se o povo de Deus realmente começassem a orar, a história não mudaria? Foi isso que aconteceu no século XVIII com o conde Zinzendorf, quando ele volta para a Morávia, e ele convoca a sua igreja a ficar 1 semana em oração. E essa igreja ficou depois 20 anos ininterruptos, abertos, 24 horas por dia, em oração. Nunca ficava alguém sem ter alguém dentro da igreja orando e clamando a Deus. E eles foram responsáveis pelo grande avivamento do país de Gales. E eles enviaram mais de 10 mil missionários. Famílias de missionários saíam e se entregavam como escravos. E se despediam dos seus compatriotas, dos seus amigos, dos seus familiares, e falando, nos encontraremos nas mansões celestiais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Você já se despediu de alguém assim? Você conheceu alguém que você virou e falou assim, olha, eu sei que eu não vou te ver mais, mas eu sei que eu te verei na pátria celestial. Eu conheci dois amigos. Passei com eles 15 dias intensos. E quando nós nos despedimos, eles falaram para mim, nos vemos na glória. E eu nunca tinha tido essa dimensão do que significava uma despedida dessa. Os dois eram ex-muçulmanos. E os dois decidiram ouvir a voz de Deus e decidiram voltar para os seus países para levar o evangelho aos seus compatriotas. Eles sabiam que tinham uma certeza na sua vida, que eles iriam morrer. E eles voltaram, porque eles amaram mais a Deus do que a terra. Você ama verdadeiramente a Deus? Você ama mais a Deus? Queridos irmãos, capítulo 10 é maravilhoso, porque a gente vê assim, a história de um homem lá que decidiu buscar a Deus. Mas a pergunta para mim é uma só. Eu e você seremos essa pessoa agora, no ano de 2023, sobre a cidade de Goiânia, sobre o estado de Goiás, sobre o Brasil, sobre esse mundo? Deus, Ele quer se relacionar conosco. Deus, Ele fez e nos mostrou de todas as maneiras que Ele deseja um relacionamento profundo conosco. Eu e você não podemos enclausurar Deus dentro da igreja. Eu e você não podemos enclausurar Deus dentro da nossa ideia de Deus, porque Deus é maior, Deus é superior a essas coisas. Daniel tem esse entendimento. Daniel, ele não simplesmente ficou transtornado com a notícia ruim que chegou de Jerusalém, mas ele entendeu que ele podia fazer algo para mudar a situação. E o que Daniel podia fazer? Ele podia orar, ele podia buscar a Deus. E ele foi jejuar, e ele foi buscar a Deus. E olha o que acontece quando Daniel busca a Deus. Ele recebe a visita do homem vestido de linho. Olha que maravilha! Do homem vestido de linho. Alguns autores afirmam que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que apareceu a Daniel. Eu gosto dessa interpretação, de que é o próprio Senhor Jesus Cristo que vem em direção ao servo. E é interessante isso, porque lá no caminho para Damasco, Saulo está indo para perseguir a igreja e matar os nossos irmãos. E no meio desse caminho,
ele também se encontra com um homem vestido de branco. Ele cai do cavalo, ele fica cego, porque ele se encontrou com esse homem. É interessante que lá no livro de Apocalipse, nós vemos também que João se encontrou com esse homem vestido de linho branco. Eu acho que você já deve ter visto um vídeo que circula nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, que conta a história de uma jovem que ela foi desenganada pelos médicos, e ela fala que chegou do lado dela um médico e perguntou: por que você está triste? Você vai sair hoje do hospital? E ela virou e falou assim: não, mas eles falaram que eu vou morrer. Não, hoje você vai sair do hospital. Fique tranquila, está tudo em paz. E diz que saiu e logo entrou uma enfermeira. Ela perguntou: qual o nome daquele médico? Ele falou que eu vou ter alta hoje. A enfermeira ficou chocada: não veio médico nenhum. Aí ela virou e falou assim: mas como assim não veio médico nenhum? E a enfermeira chegou e tinha percebido que a temperatura, os batimentos cardíacos, a pressão, a saturação estava completamente alterada. E ela foi lá e mandou chamar o outro médico. Foi esse médico que veio aqui? Não, foi outro médico. Ele estava vestido de branco, um rosto diferente. E ele falou para mim que eu ia ter alta. E o médico pegou, olhou e falou assim: vamos fazer uma análise, vamos pedir o sangue. Colheram novamente, fizeram tudo novamente. Ele checou, fez todas as possibilidades ali naquele leito. De repente, ele virou e falou assim: eu não sei o que aconteceu, mas nós vamos fazer uma imagem, porque você já estava com metástase. E ela foi e fez a imagem, e quando saiu, ela já não tinha mais metástase. Você acredita nessas histórias, sim ou não? Por que você não deu um glória a Deus? O que você quer na sua vida? O que você está esperando? O prêmio da Mega Sena, você vai ficar mais feliz? Tenho certeza. Do que você crer que realmente existe um ser todo-poderoso nesse universo. E que quando nós o buscamos verdadeiramente, Ele se compadece de nós. Isso é promessa dEle. Se você realmente o busca verdadeiramente, Ele se compadece. Nós tínhamos uma senhorinha aqui na igreja, e essa senhorinha lutou no câncer dela pelos longos 8 anos. E teve um episódio que ela foi para o hospital, ela passando muito mal, muita febre, muita coisa e tal, ficou na UTI. Eu fui lá visitá-la, e ela pediu para que eu orasse, eu orei por ela, e ela passou. No domingo, eu vejo ela subindo a rua ali, era na S1, ela subindo a rua e chegando na igreja, andando super bem. Eu falei assim: o que aconteceu, irmã? Ela falou assim: pastor, naquele dia que o senhor foi, à noite, passou um homem de branco lá, e ele falou que eu ia ter alta. E hoje eu vim aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Você quer se encontrar com Jesus assim? Eu recebi essa semana uma carta da Missão Portas Abertas, falando que vários e vários relatos de muçulmanos que estão sonhando com um homem branco de linho, vestido de linho, e estão se convertendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Dá para você entender que você não pode ficar na superfície da sua espiritualidade. Que você não pode querer dizer que você sabe de alguma coisa espiritual, se você não busca a Deus profundamente, como Daniel está buscando. Será que você consegue entender que o profeta Jeremias disse é uma verdade? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes o quê? Cadê a fé de vocês, irmãos? Buscar-me-eis de todo o vosso coração. Você acredita ou não na palavra? Quando você está aflito, o que você está buscando? Aonde você está buscando solução?
Se você está realmente querendo conhecer a Deus e buscar a Deus, você precisa entender que existe algo extraordinário nisso, que vai transcender a sua razão, que vai transcender o seu conhecimento. A fé com Deus não é simplesmente racional. Aqueles que acreditam que a fé com Deus é simplesmente racional, eles vão simplesmente viver uma vida de religião, mas não vão experimentar essas experiências sobrenaturais com Deus. Agora, é incrível esse texto, porque além dele ver esse homem que aparece a Daniel, traz a ele uma mensagem. E olha a mensagem que diz para ele: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Olha a segunda mensagem que ele deixa a Daniel, verso 19. Não tenha medo, você é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ah, queridos irmãos, nós temos um desafio muito grande como povo de Deus, por conhecer a palavra de Deus e por ter o privilégio de abrir a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de verificar esses textos e de olhar ao longo da história que existe realmente algo transcendente, algo maravilhoso, algo grande, imensurável quando nós buscamos a Deus. Nós não podemos reduzir a Deus, nós não podemos reduzir a nossa experiência com Deus, nós não podemos enclausurar a nossa experiência com Deus. Agora, olha que interessante, tem uma mensagem muito positiva: você é amado, não é verdade? Mas tem uma missão, tem uma missão. E queridos, todas as vezes que Cristo se revela, é para te incumbir algo. É uma missão. Se você pegar todas as vezes que acontece esse tipo de manifestação, deixa uma missão. E é interessante que esse texto é meio correlato de Isaías capítulo 6. E que ele fala aqui, justamente: então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Esse texto é meio correlato lá com o texto de Isaías capítulo 6. E o que aconteceu lá em Isaías capítulo 6? Ele também fala: nossa, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele também recebe uma cura, ele também recebe uma missão, ele também recebe um encargo de Deus. Ele também recebe algo que o Senhor deseja fazer sobre a vida dele e através da vida dele. E isso traz para mim algumas reflexões muito importantes. Deus não se manifesta para qualquer um. Deus só se manifesta para aquele que tem coragem de cumprir a vontade de Deus. E eu posso dizer para vocês, essa senhorinha que se converteu, que teve essa experiência lá no hospital, eu nunca vi. Você sabe o que ela virou depois? Ela virou voluntária lá no Hugo. E ela ia lá para o Hugo todos os dias às 14 horas e saía de lá às 18 horas. E ela fez um curso lá dentro do Hugo. E ela começou a ser voluntária e ela passava leito por leito e começava a orar por aquelas pessoas. E os filhos dela me ligaram e falaram assim: pastora, minha mãe está doida, ela não fica mais em casa, ela vai para o hospital. O que a gente faz com ela? Depois que ela viu aquele homem lá no hospital, ela não entende mais aquilo. O que a gente faz com ela? Eu falei: vai junto. Falei: vai junto com ela.
Deus tem muito mais para você indo lá no hospital do que você ficar trabalhando aí onde você está trabalhando. Porque com certeza sua mãe está muito mais cheia, muito mais alegre, muito mais feliz. Isso foi por 6 meses. E ela foi hospitalizada de novo. E aí ela veio a falecer. Mas os 6 meses que ela viveu para o Senhor Jesus. Ela cumpriu uma missão do Senhor Jesus. Então, se você quer ver a Deus, eu já quero te dizer algo muito importante para você nessa manhã. Você precisa ter coragem, porque Deus vai te incumbir de uma missão. E a missão que Deus confiar a você, você precisa cumprir. E aí a grande questão, a maioria dos crentes não querem cumprir a missão. A maioria dos crentes querem simplesmente uma vida cristã. Oh, Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Oh, Deus, estou com problema lá no emprego. Me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Por quantos aqui eu já orei? Deus abre uma porta de emprego e abre a porta de emprego. Deus cura a pessoa e Deus curou a pessoa. Deus dá o filho e Deus deu o filho. E a gente fica pensando, agora vai se engajar, vai vestir a camisa, vai trabalhar na obra do Senhor, vai dedicar mais a Deus, vai contribuir mais na obra do Senhor. E nada. Tome cuidado com isso. Pare de ficar brincando com Deus. Se Deus tem te abençoado, querido irmão, querida irmã, se Deus tem aberto portas sobre a sua vida, querido irmão, querida irmã, é para você servir no reino dele, amém, igreja? É para você servir, é para você ser útil no reino de Deus. Nós não podemos passar por uma vida sem serviço, nós não podemos passar por uma vida sem se dedicar a Deus e se dedicar à obra de Deus. Nós precisamos parar de sermos meninos e crianças espirituais. É filho que fica assim, pai, me dá. Não é assim? Seus filhos não fizeram isso com você? As minhas filhas faziam isso comigo. Ia no hospital, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. Eu falava, não. Tem muito crente assim, que só chega assim, pastor, ora. Eu fico pensando, quando você vai orar pelo outro irmão? Quando você vai clamar pelo outro irmão? Quando você, ao invés de ligar para mim, pastor, vem orar por fulano, você falar para mim assim, pastor, eu orei por fulano e Deus abençoou a vida dele, amém, igreja? Deus quer manifestar sobre você a glória dele, querido irmão. Daniel capítulo 10 nos mostra 4 certezas muito profundas. A primeira delas, se nós buscarmos a Deus verdadeiramente, Deus vai se manifestar a nós. Se desafie hoje, essa semana, a orar mais, a jejuar mais. Se desafie a uma vigília de oração, você lá na sua casa mesmo. Não precisa ir para o monte não, mas se for para o monte também é bênção. Eu já vi muitas coisas acontecendo em cima de montes. Coisas boas e coisas engraçadas, eu vou dizer assim. Mas busque a Deus. Se Deus hoje tocou você e te desafiou, não, você vai jejuar essa semana, jejua. Como que é jejuar, pastor? É tirar o alimento, só isso. Pastor, eu vou tirar o café. É você que sabe se isso é válido ou não. Tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. E tem que ter a intenção de buscar verdadeiramente a Deus. Olha como que foi com Daniel, o que ele disse. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei, nem usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Mas ele buscou a Deus verdadeiramente. Busque a Deus. Nesses dias que você estiver buscando a Deus, ore mais, leia a palavra de Deus, verdadeiramente. Fuja um pouquinho das redes sociais. Busque encher a sua casa do louvor de Deus, da palavra de Deus. Você pode colocar lá no canal da igreja, lá tem playlist lá de pregação de um ano inteiro, você fica ouvindo. Se encha de Deus, deixa Deus falar com você. Não é bom quando Deus fala com a gente? Não é bom quando, eu acho maravilhoso, alguém chega e fala para mim, pastor, hoje a pregação foi comigo. Eu falo, obrigado Senhor Jesus, porque o Senhor me usou para falar com fulano. Porque eu não tenho capacidade nenhuma.
Mas aquele a quem eu sirvo, Ele tem todo o poder. Amém, igreja? Ele tem todo o poder. Ele sabe todas as coisas. E Ele pode todas as coisas. Segundo entendimento que eu e você precisamos ter: esteja preparado para se surpreender. Esteja preparado para se surpreender. As minhas filhas perguntaram: pai, você já jejuou há quantos dias? Eu falei para elas: eu já fiquei 40 dias jejuando, filhas. Não falo isso por vanglória, coisa nenhuma. Mas eu só comecei essa igreja depois de 40 dias de jejum e oração. E Deus foi usando pessoas. Não apareceu o homem de branco para mim. Não apareceu, irmãos. Não ouvi a voz assim, igual Moisés ouviu a voz lá no Sinai, saindo no meio das... Não apareceu. Mas apareceram pessoas que precisavam de uma palavra. Apareceram pessoas que estavam doentes na alma. Apareceram pessoas que estavam com seus corações destruídos. Apareceram famílias que estavam destruídas. Apareceu um jovem com um câncer terrível, avassalador. E como esse menino mexeu comigo. E como esse menino mexeu comigo. E como esse menino me fez a ir buscar a Deus de uma maneira muito maior. Esse menino é outro. A gente orou, a gente jejuou, a gente buscou a Deus. A gente orou, a gente jejuou, a gente buscou a Deus. A gente fez vigília de oração com esse menino. No apartamento onde ele morava, lá no prédio onde estava a igreja, a gente orou, a gente buscou, a gente clamou a Deus. Ele voltou para a cidade dele. E quando ele voltou para a cidade dele, deu um alagamento. Não sei se você vai lembrar desse alagamento que teve lá em Marabá. E muita gente ficou desabrigado. Mas muita gente. Esse menino com câncer terminal, avassalador. Ele sozinho, ele levantou mais de 10 carretas de cesta básica, água, colchão, para Marabá. 10 carretas lotadas. E um dia ele ligou para mim e falou assim: pastor, eu estava aqui em casa, eu estava só reclamando. Eu fui ler a Bíblia e eu falei para Deus: Deus, eu não quero ficar só reclamando. Aí Deus falou para mim assim: olha aí, tanto quantas pessoas estão sofrendo, ajuda elas. E diz que ele foi para a rádio da cidade e começou a falar e dando testemunho dele. E muitos começaram a se converter, e muitos falaram: eu vou ajudar. Pessoas de outras cidades que ouviram ele falando pelo rádio. Ele decidiu. No dia da entrega dessas carretas, estava lá um monte de gente, as autoridades, ele na sua cadeira de roda, o pessoal levando ele, colocaram ele lá em cima. Tem esse vídeo, você pode procurar lá, Enchente de Marabá, você vai ver esse menino lá. Colocaram ele em cima da carreta, e ele virou e falou para todas que estavam ali, virou e falou assim: só quero dizer uma coisa para vocês, eu estou aqui porque Jesus Cristo quer que eu esteja aqui. O que eu estou fazendo é Jesus Cristo que está fazendo através de mim, e o que eu quero que você entenda é que você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Agora, se você fica só enclausurando Deus, nada de extraordinário vai acontecer. Aí Deus pode usar uma enfermidade para você se despertar e acordar. Isso, como tenho visto gente assim, se despertando só no meio da enfermidade. Vai trabalhar na obra do Senhor, vai investir naquilo que é eterno, vai fazer como Daniel aqui, 82 anos, eu vou buscar mais a Deus. E Deus se revela a ele. Olha, quantas vezes Deus apareceu para Daniel?
Deus apareceu para Daniel lá quando ele estava na cova dos leões. Deus apareceu para Daniel quando ele estava orando lá no finalzinho do dia. Deus aparece agora quando ele está entregando o jejum dele. A terceira lição: tudo que você for fazer no reino de Deus, não é porque você quer um merecimento. Pare de barganhar com Deus. Faça de coração verdadeiro e de amor verdadeiro. Você é amado de Deus. Amém? Você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Terceiro, querido irmão, seja forte. Seja forte. Seja forte. Ontem nós estivemos lá no trabalho missionário do pastor Edivaldo Alves Batista. Imagine, Isaac, 76 anos, começou a plantar uma igreja, Jardim dos Ipês, onde o Judas perdeu as botas. Chegou lá, alugou uma casinha com dinheiro dele, R$250 por mês. Eu falei, não, pastor, eu não posso sair daqui, eu vou me comprometer com o senhor, eu vou pagar o aluguel aqui durante 1 ano. E eu peguei tudo que a gente tinha aqui na igreja e levamos para lá. A minha esposa, sempre muito zelosa, me advertindo, Carlos, tinha que ter arrumado essas coisas, tinha que ter não sei o quê, tinha que ter comprado algumas coisas melhor. Calma, Soraya, vai ser ouro lá, calma, calma, Deus vai transformar tudo isso aqui em ouro, calma, calma. E virou ouro, irmãos, e virou ouro. Tinha umas 15 mães lá, todas elas saíram de sandalinha, sapatinho, os vestidos. Os meninos lá pegando short, camiseta, tênis. Pastor Edivaldo, pastor Carlos, tem uma senhorinha ali, ela está na cadeira de roda, essa cesta vai ser para ela. É a maior cesta, eu vou levar para ela. Eu falei, glória a Deus, leva para ela. Existe muita gente que está numa condição muito pior que eu e você, querido irmão. Deus tem nos abençoado, fala comigo, Deus tem me abençoado. E nada tem faltado na tua casa e na tua vida. Nada. E nada faltará. Agora Deus tem te abençoado para você abençoar. Para você abençoar. Você busca Deus e Deus vai te abençoar. Você é amado dele. Você não precisa ficar barganhando. Não precisa de corredor. Você não precisa fazer 21 dias para receber uma bênção de Deus. Não, não, não faz isso. Para com isso. Você não precisa vir na igreja. Não, eu vou na igreja para Deus me abençoar. Oh, pastor, quantas vezes eu já ouvi assim, pessoas falando, pastor, agora eu estou dando dízimo, estou vendo na igreja, e as coisas estão... Para com isso. Busca Deus porque você o ama, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é poderoso, e só há um Deus. Busca Ele por isso. Viva para Ele, viva para a glória dEle. E deixa Ele cuidar da sua vida, das outras coisas. Eu desafiei agora pela manhã a EBD dos adultos, para fazer uma EBD por mês lá. Quem sabe você pode ir. Pega a informação aí com o irmão Kim, com o pastor Silvio. E você pode ir lá uma vez por mês para estar ajudando. Você sabe capinar? Está precisando de gente para capinar. Sabe pintar? Está precisando de gente para pintar. Sabe tocar? Está precisando de gente para tocar. Agora, querido irmão e querida irmã, o reino de Deus não aceita individualistas. O reino de Deus não aceita egoístas. O reino de Deus não aceita mediocridade. O reino de Deus é um desafio verdadeiro para a transformação de homens, mulheres, libertação de homens, mulheres. O reino de Deus é uma verdade, aonde Ele entra, aonde Ele invade, Ele transforma as vidas, transforma as histórias. O reino de Deus é uma verdade, que quando nós anunciamos, as pessoas recebem o amor de Deus, a graça de Deus. E como nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos nos levantar e anunciar essa verdade, essa mensagem. Daniel, ele viu a Deus. E se você já viu a Deus, eu não vi como Daniel, mas eu já vi a Deus.
Estava na Marginal Botafogo, cai duas pedras desse tamanho aqui, em cima do meu carro. Era para ter caído lá dentro. Não sei como, eu fui para cá. 2 pedras. Eu subi, aí tinha um posto de gasolina, o cara virou e falou: era para você ter morrido. Era para você ter morrido. Eu não vi, mas eu sei que foi a mão de Deus. Amém, irmãos? Eu sei que foi a mão de Deus. Deus quer te usar. Seja forte, amém? Seja forte. Você é amado de Deus. Seja forte. Seja forte. Feche os teus olhos agora. Eu quero fazer 2 desafios hoje. O primeiro, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, que você possa entregar agora, nessa hora. E dizer: eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. E se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, eu quero te fazer um desafio. A você querer ir mais além. A você querer que Deus fale com você mais profundamente. Que você tenha uma espiritualidade mais profunda. Que você busque mais a Deus verdadeiramente na sua vida, na sua casa. Se você está entregando a sua vida hoje ao Senhor Jesus Cristo, levanta a sua mão, eu quero apenas orar por você. Amém, Jesus. Amém. Amém. Mais alguém? Amém. Amém. E se você hoje está tomando a decisão de buscar a Deus mais profundamente, viver mais a missão de Deus, se consagrar mais a Deus, levanta sua mão que eu quero orar por você também. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Vocês que levantaram as mãos, por gentileza, fiquem em pé, vamos orar agora. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra toca os corações, a Tua palavra liberta, a Tua palavra salva. Eu quero agradecer porque a Tua palavra desperta e é viva os nossos corações. E que, ó Deus, nós possamos Te buscar verdadeiramente, ó Deus. Buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça. Que nós possamos Te invocar e buscar cada dia mais as nossas vidas. Vem abençoar, ó Deus. Vem despertar. E que nós, ó Deus, possamos ter essa experiência de Daniel. Mas que nós já saiamos daqui com a certeza de Daniel. Nós somos amados do Senhor. Nós somos amados do Senhor. É o Senhor quem nos levanta. É o Senhor quem tem cuidado de nós. É o Senhor quem tem nos sustentado. É o Senhor que está adiante. É o Senhor. Se não for o Senhor, nós nem estaríamos aqui, Senhor. E por isso eu reconheço a Tua glória, a Tua honra nesta manhã. E rogo, ó Deus, que o Senhor abençoe cada irmão, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo e continue ecoando em suas vidas do vigor espiritual, do despertamento espiritual, das manifestações do Senhor, da Tua graça, do Teu poder, da Tua bondade, da Tua misericórdia em cada vida, em cada coração. É assim que eu oro a Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.